tema da espiritualidade, desde o final do século XIX, ele já vem como digamos, um modismo aqui no Ocidente, né? Ele era muito debatido no Oriente no passado, já vem na tradição, né, nas civilizações antigas, principalmente lá no Oriente, essa questão da espiritualidade, da meditação, do autoconhecimento, né, de uma forma muito intensa. Já aqui no Ocidente, nós tivemos toda a tradição judaico-cristã que também influenciou uma espiritualidade voltada para o divino, fora de nós. E a espiritualidade no Oriente conduzia sempre o ser humano para um encontro da divindade dentro de nós. Então a gente pode começar, acho que, refletindo sobre isso. Por que na história da humanidade existia basicamente esses dois lados? Algumas religiões, algumas tradições antigas do conhecimento, que sempre trazia o foco na evolução do ser humano, algumas aqui no Ocidente acabavam exteriorizando a divindade, enquanto no Oriente o processo sempre foi de interiorização. Nessas diversas culturas, né, quando esse impulso espiritual floresceu, o ser humano precisava encontrar dentro de si um aspecto divino, se reconectar, se religar com a sua natureza divina. E isso no Oriente foi traduzido como yoga, que é a união com o divino. Ou seja, o ser humano estaria separado da sua natureza divina, espiritual, cósmica, e deveria se reconectar a essa fonte. E o caminho que foi traçado, basicamente, nas religiões orientais, nas filosofias orientais, foi a interiorização, o autoconhecimento, a purificação da sua própria natureza humana para transcender a natureza material. Enquanto que no Ocidente, a tendência sempre foi o ritual externo, sempre foi a busca pela divindade externa, por deuses, por Deus, por Cristo, por anjos, por seres superiores. Então, o ser humano se tornaria um ente separado da divindade. E isso trouxe muitas questões que gerou muito conflito na época. Muitas guerras, inclusive, para ver qual é o melhor Deus, qual era a verdadeira fé. E a gente sabe que a civilização ocidental passou por muitos conflitos, muitas crises diante disso. E a Igreja Católica aproveitou-se muito bem dessa situação em busca de poder. A gente sabe que ocorreu muita distorção e manipulação no conhecimento também. Hoje a gente percebe que está havendo uma união entre os dois lados, entre Oriente e Ocidente. Os ocidentais estão se espiritualizando, se interiorizando e buscando o autoconhecimento oriental, e muitos orientais estão se ocidentalizando, estão buscando a espiritualidade cristã, judaica-cristã, vamos dizer assim, né? Por outro lado, a gente encontra linhas de pensamento e grupos e filosofias que você é um Deus criador também, em cocriação com essa energia suprema. Então, você é capaz de desenvolver e evoluir. Existe, por outro lado, aquelas linhas que exteriorizam o ser humano, tirando dele esse poder pessoal, essa divindade interna, colocando a divindade no externo, como se ele dependesse da ajuda, né, e da salvação de um Deus, de seres que estão acima dele, e ele sempre se colocando numa posição inferior. Essa dicotomia entre nós sermos responsáveis pela nossa evolução espiritual, pelo nosso desenvolvimento mental, pela nossa evolução, em contrapartida, muitos grupos e muitas religiões colocavam esse empoderamento nas mãos de entidades. E nós ficávamos sempre dependentes e submissos a essas forças divinas. Eu creio que agora, nos tempos modernos, isso está se invertendo. Acredito que nesse movimento que estamos iniciando, a tendência é que realmente o ser humano encontre esse Deus interior, essa sua capacidade de co-criar, de realizar. Isso tem tudo a ver com a paranormalidade, que todos têm, né, para desenvolver também, junto com a sua espiritualidade. Em todas as tradições do passado, a gente percebe essa tentativa do ser humano invocar por um poder superior. Dependendo do estágio evolutivo, a gente vai encontrar isso através da oração, por exemplo. Muitos ainda clamam, né, naquela postura ainda de pedinte, aquela postura de pessoas submissas a um poder superior. E pedem como se elas não tivessem poder nenhum. Porém, elas manifestam uma fé tão grande e acreditam tão piamente que Deus e que os anjos e que os santos vão fazer algo por ela, que
ela mesma, com a sua convicção mental, com a sua afirmação, plasma aquilo para a realidade dela. Já no estágio evolutivo um pouco mais avançado, algumas pessoas mais intelectuais, por exemplo, olham a oração num aspecto já como um instrumento de cocriação, porque eles sabem do poder da palavra, sabem do poder da mentalização, sabem o que significa você plasmar e afirmar certas coisas, que no Oriente era conhecido como mantras, ou seja, você repetir e plasmar uma certa vibração, pode ser pela vibração sonora ou não, fazendo com que aquilo seja enviado ao universo e retorne para você, uma certa consequência. Então, essas técnicas no passado eram ensinadas para as pessoas realmente buscarem esse alívio, esse consolo, esse conforto diante das dificuldades da vida, sempre se dirigindo a um poder superior, a uma consciência divina. Já diferente da meditação, porque a meditação que foi ensinada no Oriente não é como hoje é dito aí, que as pessoas têm que relaxar e entrar em estado zen. Na verdade, a meditação era uma técnica para que as pessoas conseguissem se interiorizar e estabelecer uma reconexão com o que eles chamavam de eu superior. Você conseguir acalmar a sua mente, centrar os seus pensamentos, equilibrar suas emoções, organizar seus pensamentos para que você, como um ser interior, pudesse se realinhar, se reconectar com uma fonte interna que te conecta ao divino. Pode ser a sua alma, pode ser o seu eu superior, ou muitos chamavam de corpo causal, enfim. Esse trabalho da meditação nada mais era do que a própria interiorização, sem pedir nada, sem orar. Era simplesmente um estado de quietude e de silêncio mental para que as pessoas pudessem se reconectar. Então, é diferente as práticas de meditação e as práticas da oração. Então, essas técnicas antigas sempre buscavam esse realinhamento, essa sincronicidade, a interiorização para essa reconexão com esse corpo de luz. Sabemos que o ser humano possui, basicamente, uma trindade dentro dele. Nós podemos colocar como pensamento, desejo e vontade. Algumas linhas colocam como as forças trina, né, da chama trina, como a teosofia explicava, Atma, Buddhi e Manas. Ou seja, a atuação de uma trindade divina, superior, dentro de nós, em correspondência com o nosso mental, o nosso emocional e o nosso físico. Essa conexão com o Atman, que os hindus, principalmente, apresentavam, os yogis antigos, é a mesma coisa que os ocidentais, os seguidores do cristianismo, buscavam em Cristo, e esse desenvolvimento da sua divindade interior. Hoje em dia, nos tempos atuais, nós podemos dizer que nós estamos buscando essa reconexão com o nosso corpo de luz. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as tradições do mundo, elas vão apresentar a natureza humana em duas partes, em uma dualidade. Uma contraparte divina e uma contraparte humana material. Ou seja, como se o ser humano fosse duas coisas. Um lado que puxa ele para a matéria, para tendências primitivas, instintivas, como se ele fosse um animal cheio de emoções, e ele precisa controlar essas tendências primitivas, e um outro lado, uma outra natureza do ser humano que atrai e puxa ele para o supremo, para o divino. E isso traz um conflito. É como se o ser humano estivesse eternamente lutando contra essa natureza inferior, vamos dizer assim, primitiva. E as emoções é o ponto principal para entendermos essa natureza humana, que parece que nós estamos vivendo num corpo com um lado psicológico e emocional extremamente complexo, que aparentemente parece que tem uma natureza própria, uma identidade própria, uma autonomia, e nós é como se estivéssemos dentro desse instrumento, utilizando nossa mente, com essas emoções e com esse corpo, e nós, como um espírito divino encarnados na Terra, estamos aprisionados aqui e precisamos transcender essa natureza. Então, basicamente, é isso que todas as religiões tratam, é isso que todas as buscas por uma evolução espiritual tratam. Não importa se as suas técnicas vão ser exteriores ou interiores, elas vão caminhar sempre para essa grande batalha espiritual, vamos dizer. Qual é o caminho de retorno? Nós estamos aqui, encarnados nesse corpo, e precisamos voltar para algum lugar? E como isso se dá? Né? Essa é a grande pergunta. Por que a humanidade sofre? Por que o sofrimento
as emoções, conduzem o ser humano a essa busca espiritual, a essa busca por Deus, a clamar por uma salvação, a uma libertação. Então a gente vai entrar num fenômeno muito complexo, existencial, que é fato. O ser humano está em busca da felicidade, o ser humano está em busca de um sentido. E a espiritualidade, ela entra como uma esperança, uma saída, um caminho, não é? Que muitos chamam de caminho espiritual, de desenvolvimento, para que a gente possa reencontrar essa conexão. Então, que dualidade é essa? Se nós somos divinos, por que existe tanto sofrimento e por que o ser humano luta tanto contra a sua natureza humana, né? As religiões exploraram muito isso, sempre colocando, né, a natureza humana, o ego, como o aspecto do pecado, o aspecto que tem que ser transcendido. O ser humano tem que renunciar. Então, muitos grupos acabam entrando por um extremismo, né, de acreditar que temos que negar a terceira dimensão, temos que negar a matéria. Então, essa luta, esse conflito que é gerado, e muitas religiões acabam estimulando isso, porque, como a gente bem explicou, a tendência das religiões sempre foi exteriorizar o ser humano e transferir o seu poder pessoal, sua divindade interior, para uma entidade exterior. Foi uma estratégia, né, de alguns grupos de poder que estavam aí, de certa forma, buscando uma manipulação do conhecimento. O ser humano tem que sair desse padrão religioso, emotivo, devocional, essa mendicância espiritual, que nós chamamos de um padrão astral, para um padrão mental, ou seja, para um desenvolvimento da sua capacidade de se tornar um Deus criador e interagir com a própria realidade, sem depender de nenhuma força ou entidade externa. Você mesmo é o Deus criador, é o responsável pela sua vida e pela sua realidade, e pelas consequências de suas ações. Então, esse grande passo é o que a humanidade está dando hoje em dia. Passando desse estágio, vamos dizer, emocional, da busca da espiritualidade, para um estágio mais mental, para uma responsabilidade na sua caminhada, no qual ele transfere a imagem de um Deus externo a ele, que fará tudo por ele, para um Deus interior, que é ele próprio, que realiza e cocria com a realidade. E como é que isso se dá? Através de desenvolvimentos, nós chamamos de paranormalidade, aumentando a nossa vibração, acelerando nossas frequências cerebrais e aumentando a nossa energia vibracional ativa para que a gente possa estabelecer essa relação direta com as energias ao nosso redor, com as realidades que nos cercam. No passado, muitas técnicas que as religiões pregavam faziam com que o ser humano baixasse a sua frequência vibracional. E muitos grupos que até buscavam a interiorização também desvirtuaram um pouco o conhecimento para que o ser humano ficasse passivo e não desenvolvesse a sua mente, a sua vontade, para a atuação na matéria, para a sua realização e se tornar um Deus criador. É importante a gente compreender que quanto maior a nossa frequência mental, quanto maior a nossa atividade cerebral, quanto maior o nosso desenvolvimento, o equilíbrio das emoções, quanto maior a nossa neutralidade, quanto maior a nossa desintoxicação física, nosso corpo também entra nesse aspecto, maior será a nossa vibração energética. E quanto maior o nosso campo de energia, maior a nossa atuação na matéria e na realidade mental que nos cerca. Essa responsabilidade de a gente se conhecer, mas não para poder colocar o nosso poder nas mãos de outro, ou de uma entidade, ou até de Deus, e sim trazer para nós, como parte dessa criação divina, a responsabilidade com a nossa vida, e usar a nossa mente para criar e realizar. Acho que o caminho é esse.